queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia está com muita saudade, certo? Está com saudade de todos vocês. Eu sou a professora Fabiola Guerra, professora de artes e de filosofia. E agora a gente vai ver artes do sexto ano, ok? Para vocês terem acesso ao nossas aulas, vocês vão acessar a agenda online de vocês através do aplicativo com o número de matrícula. Vai gerar um link e esse link vai te direcionar para o canal do YouTube da nossa escola. É importante que acesse a agenda online porque vai te dar o link certo da aula correta, para você não se perder, ok? Lembrando, quando vocês forem assistir às nossas aulas, vá para um lugar iluminado, arejado e calmo. Não esqueçam de levar o material, no nosso caso de artes, certo? E o caderno, para caso vocês queiram fazer algum apontamento. E hoje, né? Sexto ano, artes, caderno 2, capítulo 1. Quero lembrar vocês que nas nossas últimas aulas foi passada uma atividade de revisão do caderno 1, né? Não se preocupe, essa atividade não vai se perder, a gente vai fazer a nossa correção. E hoje nós vamos entrar no caderno 2, no capítulo 1, artes cênicas, certo? Qual é a nossa agenda? Tarefas das páginas 5 a 7. Vamos lá. As artes cênicas elegeram a cena como espaço de expressão artística. O palco do teatro, a rua, a lona do circo podem se tornar um campo de encantamento e construção artística. Então, o objetivo das artes cênicas é a expressão do corpo, é trabalhar o corpo em diversas formas, seja ela no teatro, seja ela no palco, num palco de rua, seja ela na dança pop, enfim. As artes cênicas, elas têm por objetivo trabalhar o corpo, certo? Neste caderno apresentaremos formas de construções teatrais, como teatro de bonecos, de sombras. Desenvolveremos um estudo sobre a cor, recordando as classificações e trabalhando o uso da criação de produção artísticas. E aprenderemos sobre a importância da noção musical e as diferenças entre a noção tradicional e a não convencional. Ou seja, a gente vai aprender sobre a música, sobre o cenário, sobre o figurino, sobre uma coreografia de um determinado espetáculo, por exemplo, certo? O que é que compõe, né? Elementos que compõem a arte cênica. A arte cênica é uma forma de arte apresentada em um palco ou lugar destinado a espectadores, né? Como já foi dito. O palco é compreendido como qualquer local onde acontece uma representação. Sendo assim, estas podem acontecer tanto em praças como em ruas. Por exemplo, vocês já viram no ônibus aquelas pessoas que falam poemas, né, declamam poemas, cantam uma música, né, fazem rimas. E isso é arte cênica, professora, isso é arte cênica, porque tá levando a arte através do seu corpo para a sociedade. Aquelas pessoas que fazem poema, né, na natureza, na praça, né, no Parque do Cocó, por exemplo, na Praça do Ferreira, no centro. Então, né, tudo isso é arte cênica. A arte cênica ou teatro divide-se em 5 gêneros: trágico, dramático, cômico, musical e dança. A foto aqui, ela está mostrando, né, essa arte cênica, né, de uma forma de, digamos, uma recitação de poema, uma contação de história, a reflexão sobre alguma música, sobre algum tema. Então, vamos lá. Aqui, gente, eu trouxe para vocês essas manifestações cênicas como uma forma de curiosidade, certo? Por exemplo,
o teatro, a dança, o circo e a ópera são manifestações cênicas que têm características próprias, mas também têm elementos cênicos em comum. Uma característica interessante das artes cênicas é o fato de elas utilizarem, a maioria das vezes, elementos de outras manifestações artísticas, como as artes visuais e a música, na estruturação dos espetáculos. Por exemplo, a música é uma arte, né? Mas tem teatro musical. Então ela pega essa música, né? Essa arte visual e enquadra nessa arte cênica, nessa apresentação. A gente tem a cenografia, o figurino e a iluminação. São exemplos de elementos que estão presentes nas manifestações cênicas e integram produções de artes visuais e música. O gênero trágico, uma curiosidade para vocês. O gênero trágico imita a vida por meio de ações completas. O drama descreve os conflitos humanos. Questões como, por exemplo, de bullying, né? O filme O Extraordinário, por exemplo, né? É um tipo de drama. A comédia apresenta o lado irônico e contraditório, como, por exemplo, Porta dos Fundos, um programa popular, o Zorra Total, né? Que usa da comédia para apresentar os fatos históricos, por exemplo, nas questões sociais. O musical é desenvolvido através de músicas, não importa se a história é cômica, dramática ou trágica. Sempre vai ter, né, essa ideia da música. E a dança utiliza-se da música e das expressões propiciadas pela mímica, né? A gente ainda tem também dentro das artes cênicas a arte da mímica. Aquela ideia de adivinhação, né? Que a gente costuma brincar. E aí o que é que vem a ser a cenografia? Corresponde à ambientação do espaço cênico, de acordo com a proposta do espetáculo. O cenário pode ser realista, estruturando um ambiente que se relaciona com a realidade. O imaginário também pode ser a base para a criação de um cenário, dialogando com imagens oníricas, abstratas, entre outras. Por exemplo, o Alice no País das Maravilhas, né? A gente pode ver ali imagens que não é da nossa realidade, mas que tem uma reflexão, né? Quer transmitir uma reflexão. Então a cenografia para as artes cênicas a estrutura, se é na idade antiga, se é na idade contemporânea, né? O cenário vai trabalhar o próprio cenário de cores, né? Muita cor, pouca cor, vai depender também do enredo, certo? As origens da cenografia remontam ao teatro da Grécia Antiga. Os gregos chegaram a desenvolver um artefato capaz de mudar as decorações de acordo com as diversas cenas, denominando periacto. E aqui a gente tem um link que vocês podem assistir, né? Podem aí, né, aprofundar no nosso conhecimento. A gente tem o figurino. Gente, o figurino, ele é responsável pela criação, certo? Do personagem. O figurino, ele dá vida ao personagem, certo? O primeiro responsável pela criação do figurino é o autor e o figurinista. Porém, há uma complexidade de ideia e sua construção dentro de uma montagem teatral. É certo que os trajes serão utilizados pelos autores, mas cabe ao figurinista ou ao cenógrafo o desenho dos mesmos. Ou seja, se eu estou falando de um espetáculo de época, a minha roupa vai ser de época. Se eu estou falando de um cenário, por exemplo,
de contos. A minha roupa tem que ser de contos. E isso cabe ao figurino, né? Ao figurinista. E o figurinista, ele faz parte do espetáculo, ele só não se apresenta. E eu trouxe aqui, né, como forma de ilustração, os mangás, né? Os mangás, eles têm o seu próprio figurino, né? Dá pra conhecer, né? Dá pra reconhecer. Eu quero explicar para vocês como é que vai ser as atividades de vocês do livro. Tia, tem atividade que eu preciso fazer na escola, com os meus colegas. Tem atividade que eu posso fazer só. Tem atividade que eu posso recorrer a um vídeo. Então eu vou dar algumas dicas, certo? Eu vou usar uma atividade como exemplo. A atividadezinha da página 9. Imagine uma cena simples. Criem os personagens trabalhando as características de cada um. Estruturem um ambiente onde acontece a cena, as ações cênicas e os diálogos. Escrevam a cena com todos os detalhes solicitados. Isso aqui podia ser feito em equipe, mas não vai dar, né? Você pode fazer em casa com a ajuda, né, de algum familiar seu. E aí você pode imaginar, você pode desenvolver a autonomia, a criatividade, de acordo com o seu cenário, de acordo com a sua cena. Quando for uma atividade em conjunto, você pode recorrer ao YouTube, por exemplo, certo? E aí a gente tem aí, né, nosso segundo ponto, falando sobre a iluminação, né? Todo espetáculo, como vocês podem ver aqui pela imagem, ela precisa de som, né? Ela precisa de iluminação. E isso é chamado de quê? Sonoplastia e iluminação sonoplástica. Uma boa sonoplastia é fundamental para que um espetáculo agrade o público, por envolver os espectadores em função das personagens e das situações em que se envolvem, né? A função do sonoplástico no teatro ou no circo é cuidar do som, é utilizar a música, é mostrar os ruídos, né, os fragmentos, de acordo com as cenas, de acordo com o espetáculo. Então a iluminação, dentro da arte cênica, ela também é importante. O iluminador cuida da luz e opera no espetáculo sem aparecer. Ele coloca a luz certa para cada cena, diálogo, passagens ou atores, né? De acordo com os atores. Então perceba, gente, que o figurinista como o iluminador, eles não fazem parte da peça no palco, mas eles fazem parte do espetáculo, né? Eles têm a sua contribuição dentro da arte cênica. E para finalizar, eu trouxe aqui para vocês, né, quem se interessar pela arte cênica, alguns lugares que oferecem curso de teatro, né? Um dos principais, inclusive eu fiz e recomendo, né, o Princípios Básicos do José de Alencar, um curso muito bom, e a Vila das Artes, Percursos Livres de Teatro, fica no centro, tanto do José de Alencar como Vila das Artes, e a nossa Universidade Estadual do Ceará, a UES, também tem um projeto que dá aula de teatro, certo? Então, assim, nível de curiosidade, de interesse e tudo, claro, né, que se não fosse essa circunstância em que a gente está vivendo, a gente podia fazer uma visita, marcar uma aula de campo, enfim, mas vocês podem fazer essa busca na internet. Uma atividadezinha de reforço. Ai, tia, é obrigado a fazer? Se bem que nessa vida nada é obrigatório, né? Mas é bom para o nosso reforço, né? Para o nosso conhecimento. Com calma, num dia tranquilo, certo? Vocês podem escolher uma arte cênica de sua preferência e falar sobre os seus principais pontos, como a trama, o cenário, o figurino.
né, principais efeitos. Tia, eu posso criar? Pode, você pode criar, como você pode escolher alguma arte cênica. Por exemplo, no maracatu, nós temos o maracatu solar, né, que fica aqui, né, em Fortaleza, e aí eles trabalham com a cultura do maracatu. Então, né, vocês podem ver o figurino, os efeitos, né, a roupa, tem muita cor tropical, como o amarelo, né, o vermelho, cores fortes, né, cores nossas. Então, essa é a nossa aula de hoje, certo? Artes cênicas, o caderno 2 e o capítulo 1. Até a próxima, fiquem bem!